Salmo 93. O título diz, o poder e a majestade do reino de Deus. O salmista aqui, nesses próximos salmos que nós iremos meditar, com exceção do Salmo 94, o Salmo 93, 95 e o 95 em diante, eles vão apresentar Deus como rei, como Senhor, como aquele que tem o governo em suas mãos. Um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui no Salmo de número 93, ele vai iniciar mostrando justamente isso, que o Senhor reina. Ou seja, que nada foge do controle soberano do nosso Deus. Ou seja, ele não perdeu as rédeas deste universo. Não. Ele não perdeu as rédeas da nossa vida, da nossa existência. Por mais que eu e você possamos olhar ao nosso redor e tenhamos esta sensação de que parece que tudo está ruindo, parece que tudo está em colapso, de que tudo está ali, onde nós não temos mais controle de nada. A Bíblia diz que Deus continua reinando sobre tudo e sobre todos, e que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, e não há ninguém como Ele. E então o salmista, ele vai descrever isso em apenas 5 versos. Ele vai descrever isso. Quem é o nosso Deus? E ele vai dizer que o Senhor, Ele reina. Então vamos ler aí o Salmo. Salmo 93, verso 1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. O teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Então no verso 1 e no verso 2, ele está descrevendo este Deus poderoso, que é o nosso Deus, e ele diz, o Senhor reina. O Senhor existe antes de qualquer outro. Não tem início de dias e nem fim de dias. Tu és eterno. Só que agora no verso 3 parece que ele parece ter uma aparente contradição. Porque ele diz que o Senhor é Deus, Ele reina, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Está cheio de glória e majestade. Mas agora no verso 3 ele diz o seguinte, olha, os rios levantaram, ó Senhor. Os rios levantaram o seu ruído. Os rios levantaram o seu fragor. Então, constantemente, quando nós vemos isso nas Escrituras, esta linguagem, dos ruídos, dos sons, de muitas águas e por aí vai, um dos recursos é justamente mostrar a arrogância do homem, a impetulância do homem, ou quando exércitos inimigos estavam vindo para atacar o povo de Deus, e a linguagem era exatamente esta. E aí o salmista, ele começa afirmando, o Senhor é soberano, Ele é poderoso, Ele está cheio de glória e majestade, se revestiu de força, ou seja, Ele é antes de tudo e de todos, Ele é eterno. E agora ele diz, olha, os rios se levantaram. Parece que estamos tendo aqui algum problema. Parece que está ruindo. E aí no verso 4, ele reafirma o princípio e a verdade bíblica. E ele diz, o Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Então, por mais que os homens tentem se levantar, por mais que apareça, aparentemente parece que o mundo está ruindo, o salmista diz, o Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. E aí ele termina dizendo que Deus, Ele é fiel e Ele é justo. E ele diz, teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então veja, quando tudo muda, o salmista está dizendo que Deus, Ele permanece. Então o tema da minha mensagem é justamente o que está aqui no verso 1, o Senhor reina. Porque veja, todo final de ano, ou todo início de ano, nós sempre temos os gurus, sejam os gurus da fé, sejam os astrólogos da vida, seja qualquer um desses homens, todos eles se levantam com aquela mesma falácia. Olha, este ano vai ser de muitas bênçãos, esse ano vai ser um ano cheio de vitória, cheio de prosperidade. Será um ano com mais empregos, um ano muito mais leve. Via de regra, é isso que nós ouvimos. E quando você vem para o meio evangélico, não muda. Os gurus da fé sempre vão profetizar isso. Sempre vão anunciar isso. Só que, quando nós olhamos para alguns anos, nós vemos que essa verdade não se cumpriu. Como em muitos outros anos não se cumpriu.
Você se lembra, no início de 2020, inúmeras pessoas se levantaram dizendo exatamente isso. Quantos especialistas se levantaram e astrólogos se levantaram dizendo que seria um ano de muita prosperidade ou de bênçãos e por aí vai. Só que todos nós sabemos. Alguns meses e tudo isso foi jogado por terra. Alguns meses e a pandemia nos mostrou aquela dura realidade. Tudo aquilo que aqueles homens haviam falado desmoronou, ruiu. Tudo mudou, inclusive a confiança em previsões como esta, em previsões humanas. Então veja, o ser humano, ele não domina o futuro. Eu não sou o rei da minha vida. Você não é o rei da sua vida. Nós não dominamos o futuro. Como já disseram, a única certeza que temos nesta vida é a incerteza. Não é? A única coisa que temos a certeza nesta vida é a incerteza. Veja, a cada dia nós enfrentamos mudanças. Seja na nossa própria vida, nas pessoas que estão ao nosso redor, no mundo. Sofremos mudança de humor. Tem dia que você acorda bem, feliz, sorridente. Tem dia que já não quer falar com ninguém, né? Acorda bravo. Sofremos mudança de planos. Quantas vezes precisamos ajustar a rota, mudar isso, mudar aquele caminho, ou abandonar tal projeto. Vemos mudanças de governo, entra e sai. Mudança de economia, temos sofrido com isso em nossos dias. Mudança na nossa saúde. Estamos bem, de repente, daqui a pouco não estamos. Sofremos. A cada dia enfrentamos mudanças. E desde mudanças genéticas, né? Que nós não enxergamos, microscópicas, né? Que nós não enxergamos, até guerras. A todo tempo nós vemos isso. A todo tempo. Nada parece permanecer. Nada parece permanecer. E talvez você hoje possa sentir isso. Talvez você viva com esta sensação de que parece que está pisando em areia movediça. Né? Ou aquela velha ilustração da criancinha fazendo um castelo de areia na praia. E de repente vem a onda e leva tudo. Todo o trabalho, todo o empenho, ruiu. Ou um abençoado que jogou a bola e jogou o castelo no chão. Acabou com a brincadeira das criançadas, acabou com a felicidade das criançadas. Isso às vezes pode acontecer comigo, com você. Você sonha, você planeja, você constrói. E de repente parece que do nada a maré sobe e tudo desaba. O nosso tempo é marcado por crises. Basta você olhar ao nosso redor. Há alguns anos enfrentamos uma pandemia. Inflação, algo muito constante em nossos dias e em muitos anos. Guerras, incerteza política. Muitos vivem ansiosos, angustiados, aflitos, medo com relação ao amanhã. Quem tem filho, como que será? Com quem meu filho vai casar? O que vai ser da vida do meu filho? O que será que ele vai ser neste mundo? Decepções, quantas decepções nós enfrentamos? Temos que lidar. Pessoas que às vezes você pode estender a mão e de repente a pessoa está te apunhalando pelas costas. O que fazer? E é nesse cenário, e diante dessas circunstâncias, que surge uma pergunta: será se há algo, ou de fato, ou alguém que permaneça inabalável? Será se existe? Porque muitos, diante deste cenário, decidem trilhar outro caminho e viver de maneira negativa. Mas existe sim. Existe, com certeza, uma esperança sólida, viva e eterna. Essa esperança, ela não está na estabilidade deste mundo. Não. Essa esperança, ela não está também no esforço humano, mas ela está em Deus. Ou, na linguagem aqui do salmista, o Senhor reina. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o Salmo 93 foi escrito para tempos assim, como os nossos. Tempos em que tudo parece ruir. O salmista estava cercado ali por incertezas, ameaças, caos, mas ele olhou para o alto, ou seja, declarou com fé: o Senhor reina, ele está vestido de majestade, o mundo permanece firme e não será abalado. Então é com essa perspectiva que eu quero chamar e convidar você a meditarmos neste salmo. E ao invés de fixarmos os olhos no caos, em nossas angústias e aflições, vamos firmar os pés na rocha,
que é Cristo, que é o nosso Senhor. Este Deus que reina, que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ou na linguagem aqui do salmista, deste Deus que governa. Deste Deus que está sentado no trono. E é esta verdade que sustenta tudo mais na minha e na sua vida. Entendimento correto das Escrituras. Crer que a palavra de Deus ela é infalível. Crer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é uma revelação, Deus se revelou a nós por meio de sua palavra. Então, ou nós cremos nela ou não. Veja, se alguém deseja entender o coração humano, entender como que o homem funciona, ou seja, as suas emoções, os seus dilemas, os seus anseios mais profundos, o homem deveria se voltar para a Escritura, principalmente aqui o livro de Salmos. Muitos recorrem à psicologia para tentar entender o ser humano. Se de fato o homem quisesse entender o próprio homem, deveria voltar-se para as Escrituras, especialmente aqui o livro de Salmos. Os Salmos são uma espécie de mapa da alma. Eles não falam apenas de quem Deus é, e inúmeras vezes nós já pregamos sobre isso aqui. O salmista reafirmando quem Deus é. Mas os Salmos não falam apenas sobre isso, quem Deus é. Os Salmos também, os salmistas, eles revelam como deve ser o meu e o seu relacionamento com Deus. Como que nós devemos nos relacionar com Ele nas diversas estações da vida. Porque a nossa vida não é feita apenas de dias ensolarados. Nós temos diversas tempestades na nossa vida. Enfrentamos diversas angústias e aflições. E a beleza do Salmo está nisso. Eles oferecem palavras quando nós não temos mais palavras. Quando nós não conseguimos mais orar. Quando nós não temos palavras mais para apresentar. Os salmistas nos mostram isso. Palavras quando nos faltam. Vemos também quando os salmistas estão alegres, quando eles estão feridos, quando eles foram traídos, quando eles estão doentes, quando eles estão ali com o coração grato diante de Deus, quando eles estão ali em convicção de pecado, ou seja, arrependidos diante de Deus. Os salmos nos dão uma linguagem, uma direção e esperança. Ou seja, eles cobrem todas as experiências da alma humana. E isso identifica muito comigo e com você. Porque nós não andamos via de regra assim, na linear. Temos os altos e baixos nas nossas vidas. Mas nunca podemos deixar de confiar em Deus. Nós nunca podemos nos esquecer quem é o nosso Deus. Porque veja, aqui está uma lição central deste salmo. O crente, ele interpreta a sua vida e o mundo à luz do que Deus revelou sobre si mesmo. E não o contrário. Eu já vou explicar isso. Então veja, olha, o crente ele interpreta a sua vida e o mundo à luz do que Deus revelou sobre si mesmo em sua palavra. Ou seja, não é o contrário. Veja, nós não interpretamos Deus com base em nossas experiências. Nós não moldamos a nossa fé com base em nossos sentimentos, nas tragédias ou nos sucessos, que são passageiros. Pelo contrário, nós interpretamos as nossas dores, alegrias, perdas e vitórias à luz do caráter e dos atributos do Deus que reina soberano. Isso aqui é tão importante, porque se a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, não estiver ancorada e pautada nas Escrituras, você vai ter problema. Porque se você for olhar para a sua vida, e o que vai determinar a sua vida são as suas circunstâncias, o que vai determinar a sua fé são as suas circunstâncias, Deus pode ser culpado de inúmeras coisas em nossas vidas. Ou seja, nós podemos atribuir a Deus injustiça. E jamais deveríamos levantar essa possibilidade de jogar sobre os ombros de Deus e dizer que Ele é injusto. Jamais. Então, por isso que é de suma importância nós enxergarmos aqui o que o salmista está nos mostrando. Porque, veja, imagine, eu posso estar com uma doença em fase terminal. Se eu olho para a minha vida e tudo aquilo que eu estou sentindo, para então eu olhar para o meu Deus, interpretar o meu Deus, então Deus pode ser o culpado. Eu posso ficar furioso com Deus. Eu posso me levantar contra o meu Deus. Mas por quê? Tanto sofrimento em minha vida. Por quê? Parece que a minha vida vai terminar por esses dias. Por quê, Deus? Tanta gente nesse mundo e eu estou aqui sofrendo.
Agora veja como a perspectiva muda quando nós temos a certeza que o nosso Deus ele é justo, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é gracioso, e que nós nunca deveríamos tentar nos levantar e atribuir a Ele injustiça. Agora, se eu olho para a minha vida, à luz das Escrituras, de tudo aquilo que Deus revelou sobre si mesmo, em sua palavra, e aí então eu olho para a minha vida, e mesmo que eu esteja com uma doença em fase terminal, eu vou procurar, com a graça de Deus, como que Deus pode ser exaltado por meio da minha vida neste episódio, nesta circunstância. E aí, mais uma vez, eu recorro a Ele buscando força, refúgio, refrigério, porque Ele vai prover isso ao seu povo. Ele garantiu que Ele vai prover. Então é de suma importância. O crente ele interpreta a sua vida e o mundo à luz do que Deus revelou sobre si mesmo. E não é o contrário. Então nós interpretamos as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas perdas e vitórias à luz do caráter e dos atributos de Deus, que reina soberano sobre tudo e sobre todos. Então essa é uma marca distintiva da teologia reformada. Tudo mesmo é avaliado sobre essa lente da revelação de Deus, que Deus fez sobre si mesmo, em sua palavra. E é por isso que nós afirmamos com convicção que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente. Diferente do que muitos têm dito em nossos dias, né? Que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Não, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é inerrante, ela é infalível. Ora, porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é imutável. E o que Ele diz em sua palavra reflete quem Ele é. Então, a Bíblia é confiável porque Deus, o Deus que a revelou, é confiável. Por isso que ela é confiável. Então, o ataque à Escritura, portanto, é um ataque ao caráter de Deus. Nós queremos colocar Deus em evidência. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas relativizando as Escrituras. Relativizando a autoridade das Escrituras. Então, quando você nega que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, e aí então ou nós confiamos nele ou nós não confiamos. Como Paulo disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo, meu irmão. Ou nós cremos nesta verdade, e de que Deus, Ele é soberano e que Ele reina, ou nós não cremos. Ou seja, quando nega que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade, você também está negando, ainda que de maneira indireta, que Deus seja fiel, que Deus seja justo, que Deus é imutável, que Deus é santo. Porque não há contradição entre o caráter de Deus e a palavra de Deus. Não há. Não há essa contradição. E é exatamente isso que o Salmo 93 nos ensina. O salmista, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, nos mostra que a vida só encontra estabilidade quando ela é interpretada à luz da majestade, do poder e da justiça do Senhor que reina. Como ele vai descrever aqui para mim e para você. Podemos dividi-lo aqui em 3 pontos. Primeiro, do verso 1 ao verso 2, o salmista está dizendo que o Senhor reina com majestade. Do verso 3 ao verso 4, ele vai dizer que o Senhor reina com poder. E no verso 5, ele vai dizer que o Senhor reina com justiça. Então é essa visão, essa cosmovisão bíblica, esta visão de mundo, que enche o nosso coração de esperança e dá propósito à nossa existência. Quando tudo muda, Deus permanece o mesmo. Ou seja, e quando Deus reina, há descanso, até mesmo no meio da tempestade. Se eu creio que a minha vida está nas mãos deste Deus soberano, eu posso enfrentar o que for. Mas mesmo em meio a esses vales, eu posso descansar porque Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Então, de maneira bem breve, aí, 3 pontos apenas. Primeiro, o Senhor reina com majestade. Verso 1 e verso 2, né? O salmista diz: o Senhor reina, Ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. O teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Então, na primeira estrofe aqui do Salmo 93, ele nos ensina algo fundamental.
que Deus é rei e que ele reina, soberano sobre tudo. Eu sei que esta afirmação ela pode parecer inicialmente simples. Inicialmente ela é simples, mas ela é difícil de se assimilar muitas vezes. Ela é difícil de se assimilar quando nós olhamos e parece que o mundo está tudo fora do controle. Ou parece que esta verdade é difícil de se assimilar quando os problemas batem à nossa porta. Quando a angústia bate à nossa porta. Quando nós enfrentamos inúmeros problemas. Quando o improvável, estamos vivendo o improvável. Aí parece difícil colocarmos esta verdade em prática nas nossas vidas. De afirmarmos isso, Deus é rei e ele reina soberano sobre tudo. Porque veja, poucos aqui nesta assembleia, nesta noite, não ousariam, poucos ou ninguém ousaria dizer em alta voz, Deus não reina, Deus não é o Senhor. Mas às vezes lá no nosso coração, lá dentro do nosso coração, muitas vezes, o que está tentando gritar dentro de nós é, não, Deus ele não reina. Deus ele não é esse Senhor. Porque veja, todos nós confessamos, em teoria, que o Senhor é rei. Mas a verdade é o seguinte, que a nossa fé nesse reinado, ela costuma vacilar. Costuma vacilar quando a realidade se torna dura demais. Quando as adversidades estão ali à nossa porta. Aí parece que nós começamos a vacilar. Quando nós olhamos para o mundo, para esse mundo que parece tudo desgovernado. Quando as provações parecem ser maiores do que nós. E aí então começamos a achar que não, ele não é esse Senhor. Mas veja o que o texto diz. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. O teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Então o salmista aqui nestes versos, ele destaca aqui 4 atributos gloriosos de Deus, os quais sustentam e dão forma à realeza soberana de Deus. Primeiro ele descreve que Deus é majestoso. A sua majestade, ele é poderoso. E não apenas isso, a imutabilidade de Deus e a eternidade de Deus. Ele descreve aqui e retrata 4 atributos de Deus. Tanto que algumas versões vão repetir, Diz o verso 1, o Senhor reina, está vestido de majestade. E aí eles repetem mais uma vez, o Senhor está vestido de majestade e de força. O salmista repete isso 2 vezes. E essa ênfase não é à toa. Mas eu sei que às vezes nós podemos nos perguntar, mas o que é majestade? Ora, é a dignidade, é o peso, a imponência, da presença real. Reis terrenos, eles tentam parecer majestosos, com coroas, com tronos, com pompas, e símbolos de poder. Nós temos visto aí quantos homens poderosos, presidentes e representantes de nações tentando mostrar a sua majestade. Cada um tentando se mostrar mais forte do que o outro, mostrando que são poderosos. Deus, por outro lado, Deus não precisa desses adornos. Não, a sua majestade é natural. Ela é infinita, ela é autossuficiente. Ele não precisa de adornos para mostrar de fato quem ele é. Isaías, quando viu o Senhor exaltado no templo, como ele descreve lá no capítulo 6, ele viu glória, santidade e temor. Ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Diz, olha, o rei, ele vai falar que o rei havia morrido, e é mesmo assim, os olhos são voltados agora para o Senhor. A majestade de Deus é o que une a sua santidade e a sua soberania. E o salmista diz, ele é majestoso e ele é cheio de poder. Ou seja, Deus não é apenas majestoso, ele é forte. Ou, na linguagem aqui do salmista, ele está armado de força. Ou seja, o poder dele não é teatral. Não é apenas um poder simbólico. Não é algo assim apenas, ele é tipo uma espécie de fantoche. Não. Ele reina com uma autoridade real. E esta autoridade é capaz de sustentar o mundo e governar cada detalhe da história. Nada foge do controle soberano dos nossos deuses. As rédeas estão nas mãos do nosso Senhor. E não apenas o universo. E tudo que nós vemos, a nossa vida está nas mãos dele. Ou nós cremos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E então podemos descansar, ou nós vamos sofrer.
Será se ele não tem esse poder? Ou seja, a soberania dele é uma soberania ativa, não é aparente. E esse poder ele não muda, ele não enfraquece. Ele não é afetado pelos poderes desses homens deste mundo. É porque, veja, tratando desses poderes naturais, eles podem se enfraquecer, dependendo quem está no poder, dependendo quem está dando as cartas. Mas Deus não muda. Esse poder do nosso Deus não muda. Ele não enfraquece. Ele também não é afetado pelos homens, pelos poderes humanos, pelos ciclos econômicos ou pelas crises globais. Não. É o braço forte do Deus Todo-Poderoso que sustenta tudo. Que sustenta a minha e a sua vida. E o salmista está dizendo que Deus, ele é imutável. Ele diz, olha, o salmista declara, o mundo permanece firme e não será abalado. Mas por quê que o mundo permanece firme e não será abalado? Porque o trono de Deus é firme. Ou seja, o mundo permanece porque Deus permanece. Ou seja, essa é a doutrina aí da imutabilidade de Deus. Ele não muda. Ele não se cansa. Ele não se contradiz. Ele não é inconstante, como eu e você. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, enquanto tudo à nossa volta muda, as circunstâncias mudam, os governos mudam, a sociedade muda, e até nós mesmos, quantas mudanças nós já enfrentamos e passamos. O salmista está dizendo, e a palavra de Deus diz que Deus permanece inalterado, firme em seu caráter, em seus propósitos e em sua palavra. E o salmista também reafirma aqui essa eternidade. Por fim, o salmista declara, teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existe desde a eternidade. Ou seja, a ideia é, antes de qualquer trono humano, Deus já reinava. Antes de qualquer nação ser formada, Deus já era. Ou seja, depois de tudo isso passar, Deus ainda será. Nada altera esse fato. Ou seja, Deus ele é eterno. Como diz João lá em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou como disse Moisés no Salmo aqui 90, né? Que nós estudamos, ele disse, olha, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, o Senhor é eterno. Então, quando você se depara com um mundo completamente instável, lembre-se, o Senhor reina. Quando as notícias trazem insegurança, quando a sua própria vida parece um caos, quando você se sente fraco diante do futuro, o trono de Deus não está vazio. Ele reina com majestade, ele reina com poder, ele é imutável, ele é eterno. Ou seja, a minha vida e a sua vida está nas mãos desse Deus. E veja, ele não é apenas aquele rei que reina sobre o universo, ele reina sobre a minha e sobre a sua vida. Isso aqui deveria trazer paz para mim e a você. Por mais que nós não sonhemos, como eu sempre digo, às vezes nós vivemos o improvável ou o impensável. Aquilo que nós jamais sonhamos, estamos vivendo. E aí é nestas horas que nós confiamos em Deus. Mais uma vez, porque nós não temos o controle de nada. Ou nós cremos que nada foge do controle dele, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ou nós não cremos no que a Escritura diz. Então esse é o alicerce da nossa fé. Não é um Deus ausente, é um rei presente. E não apenas um rei presente, é um rei soberano. Ele é um rei confiável, ele é um rei eterno. É o que o salmista está nos mostrando aqui. Segundo, o Senhor ele reina com poder. Verso 3 e verso 4. Os rios levantaram ao Senhor, os rios levantaram o seu ruído. Os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Então veja, nos versículos anteriores, no verso 1 e no verso 2, o salmista ele exaltou a majestade e a estabilidade do trono de Deus. Ele declarou com firmeza, o mundo está firmado e não poderá vacilar. Por quê? Porque Deus reina de eternidade a eternidade, o seu trono é imutável. Mas, meu irmão, é só nós olharmos ao redor para percebermos que o mundo parece sim abalado. Não é verdade? Basta nós olharmos para a realidade. Você fazer uma breve pesquisa e você verá guerras, injustiças, crises, desordem,
tudo parece em uma constante convulsão. Só que isso não contradiz a verdade da imutabilidade de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. É justamente porque tudo muda e se abala que vai destacar que Deus ele se destaca como o único que permanece o mesmo, que não muda. O salmista parece perceber essa tensão. Ele começa reafirmando isso. Logo após reafirmar, ou seja, logo após afirmar a estabilidade do trono divino, do trono de Deus, ele introduz um cenário, ou seja, de um mundo em rebelião. Olha, os rios se levantaram ao Senhor, os rios levantaram o seu ruído, os rios levantaram o seu fragor. Ou seja, essa imagem de águas agitadas, na linguagem ali, visava basicamente para retratar essa inquietação das nações e do coração humano. Como o profeta Isaías descreveu, lá no capítulo 17. Como também Jeremias descreveu lá no capítulo 6. Que o exército estava se levantando ali como ondas furiosas. Mas veja, mesmo em meio a esse caos e essa desordem, o salmista ele faz uma afirmação gloriosa. E é essa a verdade que sustenta a minha e a sua fé. Mesmo neste cenário, o salmista diz no verso 4, o Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que ondas estrondosas no mar. Ou seja, o Senhor reina sobre tudo. Ou seja, nada foge do seu controle. E ele não apenas governa o universo com majestade, como ele disse no verso 1 e no verso 2, mas ele também reina com poder absoluto sobre a história, sobre as nações, sobre os governos e sobre cada circunstância que tenta nos intimidar. Quais são os nossos temores? Os nossos medos? Ora, Deus é maior do que os nossos medos, não é? Deus é maior do que os nossos temores. Como o salmista diz, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu porto seguro. Eu devo correr para Ele, eu devo buscar o refúgio nele. Então não há força neste mundo, por mais violenta que seja, que escape do controle soberano do nosso Deus. Ele é mais forte do que as ondas, Ele é mais alto do que o estrondo das águas, Ele reina acima de tudo. E nada pode frustrar os seus propósitos. Ninguém pega Deus de surpresa. E aí então, diante deste Deus, se Ele de fato é o nosso Deus, é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, nós podemos descansar. Por pior que seja o cenário. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua tendo poder. E Ele continua reinando. E eu e você existimos para a glória dEle. Nós existimos para Ele. Ou seja, a nossa vida deve ser vivida com essa perspectiva. Devemos olhar a nossa visão de mundo deve estar baseada nesta verdade. Em quem Deus é. E em quem Ele revelou sobre si mesmo. Como Ele se revelou a nós por meio de sua palavra. E aí, então nós enxergamos toda a realidade. E aí então, por mais que sejamos tentados a atribuir injustiça ao nosso Deus, nós sempre iremos lembrar, não, o meu Deus não é injusto. E aí nós encerramos com o terceiro princípio, onde o salmista diz que o Senhor reina com justiça. Verso 5 ele vai dizer, né? Os teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Os teus testemunhos são fiéis, são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Ou seja, depois de reafirmar que o Senhor ele reina com majestade, no verso 1 e no verso 2, e com poder, no verso 3 e no verso 4, o salmista ele encerra declarando que o Senhor também reina com justiça. Veja, interessante que no Salmo 94 vai apresentar Deus como o vingador. Deus é o vingador. E aqui termina o verso 5 dizendo que o Senhor também reina com justiça. Ora, em tempos de corrupção, de abusos de poder, como nós bem temos visto em nosso país, de descrédito nas autoridades, essa é uma verdade que traz alívio e esperança. Teus testemunhos são firmes. A santidade convém à tua casa, Senhor, para todo sempre. Ou seja, o governo de Deus ele é justo. E ele é justo porque ele se fundamenta em dois pilares inabaláveis.
em dois pilares inabaláveis, a sua palavra e a sua santidade. A sua palavra e a sua santidade. Ou seja, a palavra de Deus, os teus testemunhos, eles são firmes, eles são confiáveis, eles são imutáveis. Diferente das decisões humanas que mudam conforme os interesses e as pressões do momento, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, ela é eterna, ela é infalível. Ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Ou seja, nós podemos confiar. E mais, o salmista está dizendo, o Senhor não apenas fala a verdade, Ele é santo. Ele é santo. Porque veja, né? Imagina, quando você confia em alguém, você dá crédito a alguém, e essa pessoa simplesmente te trai, puxa, isso gera uma certa indignação em nós. Você estende a mão e de repente a pessoa te apunhala pelas costas. Isso pode acontecer com pessoas próximas a nós. Pode acontecer numa aliança que é selada ali no matrimônio. Aquela pessoa jurou honrar aquele compromisso até que a morte os separe. E essa aliança pode ser quebrada, a pessoa pode ser traída. E isso traz muita angústia. Imagine, quando você coloca um representante, um governante terreno, ou seja, alguém para te representar, e você deposita nele confiança. E de repente ele age de forma imoral, de forma abusiva, corrupta. Isso nos fere profundamente. Ou seja, nós somos tomados de indignação, de desalento, nós somos indignados. Porque pense comigo, imagine se você tem um filho, e o seu filho ou filha é abusada. E de repente, o vagabundo está sendo ali, está diante do juiz. E o juiz simplesmente decide passar ou colocar panos quentes ali. O juiz simplesmente decide apagar aquilo ali. Qual que seria a nossa reação? Ora, se você pudesse, você matava o juiz. Como que ele está agindo assim? Ele não está exercendo o papel dele. Ele não está sendo justo. Veja, com Deus, o salmista está dizendo aqui que com Deus isso jamais acontecerá. Com Deus isso jamais acontecerá. Ele nunca irá usar o seu poder de maneira injusta ou interesseira. Jamais Deus vai trabalhar dessa maneira. E o salmista está dizendo, ele é confiável, ele é fiel, ele é justo, ele é santo. Ou seja, o Senhor reina e isso muda tudo. Porque onde está a sua esperança? Aonde você tem depositado a sua esperança? Porque muitas vezes nós podemos viver sob o peso do caos, das perdas, das incertezas. Onde nós temos depositado a nossa esperança? Muitas pessoas estão decepcionadas com este mundo, cansados de tanto tentar, temerosos do amanhã. E então vem essa verdade gloriosa que o salmista está revelando a mim e a você, inspirado por Deus. O Senhor reina, e reina com majestade, com poder e com justiça. Isso deveria acalmar o meu e o seu coração. Quem é o nosso Deus? Isso deveria trazer refrigério a mim e a você. Mais uma vez, por pior que seja o cenário que eu e você venhamos enfrentar. Ele é o Senhor e reina. Isso deveria acalmar o meu e o seu coração. Então a nossa esperança, ela não está nas utopias, seja dos filósofos ou dos gurus. A nossa esperança também não está nas promessas vazias da política. E tampouco também a nossa esperança está nessa ideia aonde a pessoa ela se conformou com a derrota. Sabe aquela pessoa que ela já desistiu de sonhar? Ela já desistiu de lutar? Tipo assim, vai empurrando com a barriga, vamos ver de onde que vai dar esse trem aí. Não, a nossa esperança não está assim. A nossa esperança ela é real. E é a esperança que vem de Deus. A esperança da vida eterna. Não é apenas para um mundo melhor. Olha, para que eu tenha dias melhores. Não, um cristão, ele não almeja apenas isso. Que eu possa viver dias melhores. Não, ele almeja o dia que ele estará com o seu Senhor. Com o seu Criador, com o Deus Todo-Poderoso, com o seu Pai. Pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa esperança. A vida eterna. De encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a nossa esperança ela tem nome. O reino que nós almejamos é o reino de Cristo.
O reino que virá em sua plenitude, aonde o Senhor nos ensinou a orar, venha o teu reino. O cristão deveria almejar isso, que já está acessível a nós pela fé. O próprio Cristo nos ensinou a orar, não foi? Venha o teu reino, ou seja, o reino celestial, não deste mundo. Ou seja, ele não depende de estruturas humanas. Ele virá com glória, como mostra João lá em Apocalipse, né? Ou onde ele diz que vai chegar um momento que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver pecado, não vai haver morte. Isso aqui deveria trazer um alento, um refrigério a mim e a você, porque por mais que eu e você possamos passar a vida inteira sofrendo, meu irmão, e eu não sou masoquista, não busco sofrimento, mas essa verdade é gloriosa. Mesmo que nós enfrentássemos uma vida inteira de sofrimento, nós temos essa esperança. Um dia, tudo isso vai passar. Um dia, tudo isso vai acabar. E Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, esse reino já está sendo preparado. Ou seja, o caminho já foi aberto pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que morreu e é o Rei que ressuscitou ao terceiro dia. E que Ele garantiu que vai buscar os seus filhos. Não é isso que Ele disse lá em João 14? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Eu estou preparando um lugar para vocês. Então Jesus, Ele reina com majestade, poder e justiça. Jesus é o Rei majestoso, a quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, a nossa vida está nas mãos dele. Jesus, Ele é o Rei poderoso. É Ele que acalma a tempestade, é Ele que dá ordem, não é? Ele repreende o vento. Ele é aquele que perdoa os pecados. Onde as pessoas ficaram furiosas, né? Quem é este que perdoa pecados? E às vezes você pode estar aqui me ouvindo e você tem tentado, você acha que você é um Deus, que você é um rei. Você comanda a sua vida. Não, você não é rei. Eu não sou rei. Só Jesus é o Rei dos reis. Só Ele é o Senhor dos senhores. O que você deve fazer é falar: Deus, perdoa-me dos meus pecados, porque eu tenho tentado conduzir a minha vida longe do Senhor. E Jesus, Ele é o Rei justo, que cumpriu toda a lei, toda a exigência feita por Deus, no meu e no seu lugar. Nós não tínhamos justiça. A justiça de Cristo nos foi imputada. Cristo não tinha pecado e o nosso pecado lhe foi imputado. Ou seja, Ele é o Rei justo. Cumpriu toda a lei e se entregou em nosso lugar. Ele é santo. Ele é gracioso. Como Paulo diz lá em Romanos que na cruz nós vemos a justiça de Deus. Mas Paulo também diz que na cruz nós vemos o amor de Deus. Porque Ele morreu quando nós ainda éramos inimigos dele. Inimigos dele. Morreu por pecadores como nós. E justifica todo aquele que nele crê. Todo aquele que confessa os seus pecados e crê em Cristo Jesus. Então não importa o quão fundo o homem tem ido em seus pecados. Se houver um arrependimento genuíno e fé em Cristo Jesus, sempre haverá um Deus solícito. Então dizer o Senhor reina é confessar Cristo reina. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ou seja, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para todo sempre. O que cabe a mim e a você fazermos? Nos submetermos a Ele. Nos arrependermos dos nossos pecados. E sempre o mesmo velho caminho. Arrependimento e fé. Não é por obras, não é por contribuição financeira. Não, é arrependimento e fé. Esse é o único caminho de esperança. Nele há perdão. Nele há prazer. Nele nós podemos encontrar, e nele nós encontramos esperança. Então não coloque a sua esperança nos governos humanos. A nossa esperança não está na política. E com isso não estou dizendo que nós não ensinamos sobre isso. Não, a nossa esperança não está na política. Mas nós pregamos o Evangelho, fazemos discípulos, para que eles possam de fato viver com a perspectiva correta, para que eles possam viver as suas vidas de maneira que Deus seja glorificado por meio da vida deles, que eles possam ser bons cidadãos, íntegros, que eles possam viver em meio ao mundo extremamente corrompido como o nosso, mas que eles vivam de maneira diferente. Mas nós temos essa certeza. A nossa esperança não deve estar em um político ou na política. Não.
e enxergue a sua vida com as lentes do reino. Quem é esse Deus? Um Deus com majestade, poder, justiça. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então a minha vida eu devo enxergá-la e a minha fé deve estar pautada em quem Deus é. Ou seja, Ele se revelou a nós por meio de sua palavra. E eu devo enxergar toda a minha existência à luz disso. E não olhar para os meus sofrimentos e então olhar para Cristo. Não, eu olho para Cristo, e então eu olho para a minha vida, para os meus sofrimentos e tudo aquilo que eu tenho enfrentado. E aí é claro que há uma outra perspectiva, né? Nós precisamos a cada dia mais conhecer esse Rei. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E não há atalhos na fé cristã. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e meditarmos em sua palavra. Nós temos que ler mais as Escrituras. Nós temos que orar mais, buscar mais. Temos que mortificar a nossa carne a cada dia, não é? Precisamos. Para que eu e você possamos viver para a sua glória. Porque o Senhor Jesus, Ele reina. E louvado seja Deus por isso. Ele é o Senhor, que continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. E aí então eu e você podemos descansar e confiar neste Deus, que é o nosso Deus. Amém?